Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês sobre o tema 1076. A Corte Especial decidiu ontem, no dia 16 de março, em repetitivo, portanto com efeito vinculante para todos os tribunais do país, que não é possível fixar honorários por equidade quando existe o valor da condenação, o valor da causa. Portanto, é necessário que seja observado aquele escalonamento que vem veiculado no artigo 85, parágrafo 3º, né? Afastando a possibilidade de aplicação do parágrafo 8º. Na verdade, pessoal, o que o STJ fez foi reproduzir o conteúdo da própria norma. O conceito para aplicação de equidade trazido pelo Código é claro, quando não existe valor na causa ou quando o valor é muito baixo, é irrisório. E não é o que estava sendo aplicado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário estava invocando a equidade para reduzir os honorários do tabelamento, alegando um enriquecimento sem causa do advogado privado. É muito interessante nessa situação a gente sair da emoção e partir para um racional objetivo. Né? A questão aqui não é o advogado ganhar mais do que o advogado privado ganhar mais do que o público, etc. Não. Primeiro a gente tem que entender por que surgiu esse escalonamento do parágrafo 3º do artigo 85. Na verdade, ele surge justamente com o objetivo de tentar se resolver um problema que já era conhecido do Código de 73, que por prever apenas a fixação de honorários entre 20% e 10%, gerava discussão sempre que o contribuinte ganhava, porque sempre que se fixava honorários de 10%, a Fazenda entendia que era excessivo e tudo ia para onde? No STJ. Então, milhares de recursos especiais discutindo só honorários. Às vezes o mérito já estava mais do que decidido e a gente estava lá brigando por honorários. Então, se tentou trazer uma regra objetiva para dizer, olha, o parâmetro vai ser esse. Para evitar que haja enriquecimento, vamos reduzir o percentual dos honorários à medida que o valor da causa aumenta, justificando assim, então, uma retribuição justa pelo trabalho e a gente não entra mais nessa discussão de honorários. O problema é que esse artigo não foi aceito. As pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande de fixar, por exemplo, honorários de 1%, quando você tem uma causa de 1 bilhão, por exemplo, em favor do advogado da parte, porque acham que isso é enriquecimento sem causa. A grande pergunta que você tem que fazer nessa hora é o que está por trás disso. Né? Algumas pessoas brincam dizendo que é o princípio da inveja, mas eu não acho que seja isso não. Na verdade, a questão aí é a ideia da supremacia do interesse público, a proteção do poder público. Mas aí a gente precisa se lembrar de uma coisa muito interessante. O que isso gera? Bom, se a gente fosse fazer uma análise sobre o prisma macroeconômico e a análise econômica do direito, a gente vai dizer que essa situação estimula a judicialização. Por quê? O poder público paga muito pouco de honorários para o advogado, então é mais uma vantagem se a gente for levar em consideração em termos de impacto financeiro. Primeiro, ele demora para te pagar. E segundo, ele paga pouco em termos do honorário da parte. Em compensação, nós, quando perdemos, normalmente pagamos valores elevados. No âmbito federal já está fixado que é 20%. Então não importa se a tua causa é de 3 mil reais ou de 1 milhão, ou de 1 bilhão, você vai pagar 20% para a Fazenda. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de conversar. Além da gente ter uma fixação de honorários baixos, quando é a parte contribuinte que ganha, isso de certa forma estimula a judicialização pela outra parte, nós temos uma questão de absoluta violação à isonomia. Por quê? O que justifica eu remunerar melhor o trabalho de um profissional público do que o privado? Até porque nós precisamos pensar em uma coisa. Você ligar, né? Você litigar em matéria tributária gera muito ônus para o contribuinte. O contribuinte tem que garantir, vira e mexe, ele tem risco da liquidação da garantia dele. Existe toda aquela questão da presunção relativa de liquidez e certeza do crédito tributário, que muitas vezes é usada como um mantra contra o contribuinte. O contribuinte tem todo um ônus argumentativo para conseguir desconstituir. Então é muito mais trabalhoso a atuação, no caso, do lado do contribuinte no contencioso tributário, do que do lado do fisco. Que a priori a demanda já está posta, né? Então a gente tem que pensar que se fosse para ver uma diferenciação, deveria ser para privilegiar o contribuinte, não o fisco. Mas a ideia não é essa, a ideia é que haja um tratamento realmente equiparado entre as partes. Ou seja, eu fixo honorários para o contribuinte da mesma forma que eu fixo honorários para o fisco. Não tem sentido essa diferenciação. Essa ideia de supremacia do interesse público, ela é uma ideia muito antiga que precisa ser revisitada e filtrada frente à situação que nós temos hoje, que é um Estado democrático de direito, onde, consequentemente, eu não tenho um Estado maior do que o cidadão, o Estado está na mesma situação que o cidadão. E pense mais uma coisa que é extremamente relevante.
Quando a gente fala no âmbito tributário, o Estado só existe graças à receita do contribuinte. Então, se eu esmago o contribuinte, se eu não reconheço os direitos dele, o que eu estou fazendo, de certa forma? Prejudicando o próprio Estado, porque esse contribuinte pode sair do Estado, porque esse contribuinte para de contribuir para o Estado, esse contribuinte quebra. Então, várias coisas podem acontecer a partir daí. Então, essa análise, muitas vezes consequencialista, o que a gente acha que está protegendo o interesse público, ela é uma análise que está dando um tiro no pé e, na verdade, prejudicando a sociedade como um todo. Bom ponto ontem do STJ, realmente uma boa decisão, uma decisão aplicando a normativa, tentando buscar essa equiparação isonômica. Agora, a próxima briga é encargo legal. Bom, se você gostou, não deixa de comentar e de compartilhar. Um beijo grande e até a próxima.